Francesa. Então, nós vamos só recapitular, lembrar vocês o que a gente viu até agora. A França inicia-se esse processo revolucionário a partir de uma crise econômica, principalmente de uma crise econômica que a Inglaterra vivia, e o rei queria aumentar os impostos da população. E para isso, ele a princípio vê a necessidade de se convocar uma reunião. Essa reunião é chamada de Assembleia dos Notáveis, porque só participavam dessa reunião apenas primeiro e segundo estado, ou seja, clero, igreja, no caso igreja católica, e a nobreza, certo? Na Assembleia dos Notáveis houveram várias reivindicações, críticas à igreja que não participavam da cobrança desses impostos, defesa da propriedade privada, e ali iniciou-se a base de toda essa revolução. Quando o rei convoca a Assembleia dos Notáveis, ele percebe a insatisfação da população como um todo, inclusive até dos nobres. E ele é pressionado a convocar uma outra assembleia, só que uma assembleia com todos os estados, ou seja, primeiro, segundo e terceiro estado. Essa reunião ela era conhecida na França como a Assembleia dos Estados Gerais, porque estava ali os 3 estados. Então, o que acontecia? Existia isso na França há muito tempo que não se convocava a reunião dos 3 estados. Não havia necessidade, até porque o rei, como eu disse para vocês, era um rei absolutista, ele decidia tudo praticamente sozinho. Mas ele pressionado, e eu já falei anteriormente, na Assembleia dos Notáveis está lançada a base revolucionária. Tudo começa ali. E aí ele decide convocar a Assembleia dos Estados Gerais, e ela acontece em 1789, que é considerado o marco inicial da Revolução Francesa, porque também é nesse ano em que ocorre a emblemática tomada da Bastilha, que eu vou falar posteriormente a vocês. Então, assim, na Assembleia dos Estados Gerais, inicia-se de fato essa revolta, a propagação da Revolução. Por quê? Porque na Assembleia dos Estados Gerais, embora se tenha convocado essa reunião e essa reunião aconteça no Palácio de Versalhes, os 3 estados se reúnem, era uma reunião que, em relação ao voto, não beneficiava o terceiro estado, porque embora o terceiro estado tivesse maior quantidade de pessoas, o voto não era por cabeça, o voto era por estado. Então, o primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a um voto e o terceiro estado tinha direito a um voto. Então, assim, primeiro e segundo estados, eles votavam em comum, porque eles tinham interesse em comum, que era manter a sua isenção dos impostos, eles não pagavam impostos. E o terceiro estado estava ali sozinho para votar por si próprio. Então, assim, é aí que essa propagação da revolução se dá, porque existe uma revolta muito grande, um descontentamento muito grande. E o que seria essa reunião do terceiro estado acaba se expandindo para fora dos muros do Palácio de Versalhes. E a população muito inquieta, ela vai às ruas com sede de reivindicar, de iniciar de fato essa revolução que estava muito aflorada. Os franceses estavam muito indignados pela situação de uma forma geral, os camponeses, principalmente os burgueses. E aí tem início, de fato, a revolução depois da Assembleia dos Estados Gerais. E a Revolução Francesa vai ganhando muita propagação e muita receptividade de todos os franceses, os camponeses, os burgueses. Então, ela vai começar a ganhar um caráter mais violento. O que acontece fora do Palácio de Versalhes? Os revoltosos, enfurecidos, eles tomam a Bastilha, que era uma prisão na França. Então, assim, a Bastilha, nesse momento, ela simbolizava o poder do rei, o poder absolutista do rei. Ali estavam presos os inimigos do rei. Então, assim, aquela construção concretamente simbolizava esse poder. E a partir do momento que esses revoltosos invadem essa prisão, destroem parte dessa prisão, soltam os presos, a partir desse momento, ali, emblematicamente, está está firmada essa revolução e a queda do poder real, a queda do absolutismo monárquico na França. Então, assim, a tomada da Bastilha, ela é tida para os historiadores
como um marco inicial da Revolução Francesa. É impossível falar sobre Revolução Francesa sem falar na queda da Bastilha. E aí se instaura na França um período que é conhecido como o Grande Medo, porque os camponeses se envolvem nessa revolução também muito ativamente, começam a invadir propriedade dos nobres, a saquear, a queimar as plantações. Os nobres passam a fugir, fogem da França. E quanto mais o tempo passa, mais os ânimos vão ficando muito acentuados no sentido revolucionário na França, e isso vai implicar em grandes transformações sociais. Neste momento, o rei se dá conta de que o problema era bem maior do que ele imaginava. De fato, acontecia ali uma revolução de grande proporção, que seria bem maior do que aconteceu na Inglaterra. E o rei, nessa situação, ele decide, muito pressionadamente e cedendo. E aí que acontece a Assembleia Nacional Constituinte, que era o quê? O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? É a reunião para que se possa elaborar uma Constituição. Para a França era a primeira Constituição, por quê? Porque na França o que existia era uma monarquia absolutista, então o rei não precisava de uma Constituição. E essa Constituição agora, para a França, representaria a queda não total do rei, porque o rei continuava governando a França, mas o rei ele teria um limite de governo, ele não estava sobre a Constituição, muito pelo contrário, a Constituição estaria acima do rei, do poder real. Então, em 1789, que é o ano que marca a Revolução Francesa, e que vai determinar aí o que os historiadores entendem como passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é a Revolução Francesa, especificamente no ano em que se há a tomada da Bastilha. Nesse ano também acontece a promulgação dessa Constituição, né? Essa primeira fase da Constituição Republicana, que determina a queda do poder real, a queda do poder absolutista que o rei possuía na França, no caso, o rei Luís XVI. A Assembleia Nacional Constituinte, ela começa em 1789, eles se reúnem para elaborar essa Constituição, mas essa Constituição ela só vai ser promulgada em 1791, porque se demora para se elaborar uma Constituição. Mas ela vem com significativas transformações na sociedade francesa. Nós vamos ver algumas das principais. Olha, nós temos aí um documento à parte, que é chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E é um documento muito importante para a França, para a Europa e depois para todo mundo que vai se espelhar nesse documento. Esse documento dá direito à liberdade individual do homem. Ele pode ter direito à sua propriedade privada e ter o seu direito de liberdade enquanto cidadão de se manifestar, inclusive se manifestar politicamente. Então, é algo muito significativo para a França, mas para a Europa como um todo. A extinção dos privilégios feudais, né, da nobreza, que estavam acima dos outros grupos sociais porque eram grandes proprietários de terra. A aprovação da Constituição Civil do Clero. A Igreja Católica perde terras a partir dessa Constituição. O Estado confisca terras da Igreja Católica. E essa Constituição, que é promulgada em 1791, ela estabelece o voto. Por quê? Porque a monarquia absolutista estava ficando para trás, não existiria um rei que mandava em tudo e em todos mais na França, e o cidadão francês ele poderia votar. Então aí nós temos o início de uma democracia, que não é uma democracia de fato plena, porque o voto é instituído a partir do voto censitário, que é o quê? Existe aí uma renda a ser aprovada. O cidadão podia votar, mas através de uma renda. Ele tinha que comprovar uma renda, um determinado valor para ele poder ter direito ao voto. Mas já foi um grande avanço. E para finalizar, outros pontos importantes que a Constituição trouxe para a França, que foi a divisão dos três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né, que vocês já conhecem tão bem em todos os países, se existe essa divisão em três poderes, em todos os países democráticos, certo?
Então, assim, realmente é o documento que determina que o absolutismo na França havia acabado e o rei agora tinha que obedecer às decisões tomadas e colocadas nessa Constituição. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu já expliquei, que foi um grande avanço, e o Estado, a partir de então, segundo a determinação da Constituição, ele estava se tornando laico. Ou seja, a França ela não adotava uma religião oficial como até então. A religião oficial da França era o catolicismo. Não. Agora os cidadãos franceses eles teriam liberdade religiosa, sobretudo porque isso foi também endossado aí nesse documento de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que aflorava toda a liberdade individual do ser humano. Então, na França, com essa Constituição, entre outras mudanças, traria para o país a adoção ali do Estado laico, ou seja, o francês ele podia escolher agora a sua religião. Então, nós finalizamos agora essa questão da Assembleia Constituinte e da primeira Constituição da França.